Olá, meus amores, estamos aqui com a Roberta. Tudo bem, Roberta? Você permite que a gente te filme e conte sua história no Carroterapia? Sim, claro. Então vamos lá, qual foi a sua história de superação? Aquilo que você fez perceber que você era incrível, que você era forte? Tipo, de tudo. Então, quando eu tava com 8 meses de gravidez, eu descobri que meu filho tinha um problema no intestino, ele tinha o intestino rompido. Então ele evacuava pra dentro da barriga. E aí nesse momento, o pai dele já tinha se separado de mim, eu tava muito sozinha, passando por todo esse processo sozinha. Mas forte e confiante de que tudo ia dar certo. Mas a situação dele era muito complicada, porque ele tinha que nascer logo pra poder fazer a cirurgia, né? Bom, foi uma corrida contra o tempo e enfim, o Guilherme nasceu no final do 8º mês. E menos de 24 horas ele passou pela primeira cirurgia, foram 11 horas de cirurgia. Quando os médicos abriram o intestino, toda a parte dos órgãos dele estavam todos acoplados uns aos outros. Nossa. E aí o médico teve muito trabalho para poder descolar um do outro. Ele ficou internado, né, com aquela bolsinha pro lado de fora para poder cicatrizar. E aí a evolução dele ia muito bem, só que ele era alimentado por uma alimentação chamada parenteral, que ela fica na jugular, né? E aí quando eu chego lá um dia, essa alimentação tinha sido rompida dentro do pulmão dele, ele teve que fazer uma punção. E aí volta a mesa de cirurgia, volta tudo de novo, mas o Guilherme estava lá forte. Eu todos os dias saía daqui e ia pra Niterói pra visitar. Nossa Todos Senhora. os dias. Contei com a ajuda de uma amiga muito querida que me levava, sempre alto astral, enfim. A gente tá em Araruama, tá, gente? O Guilherme teve alta, eu fui toda feliz pra amamentá-lo. Amamentei e no dia seguinte eu fui pra buscá-lo. Quando eu chego lá, outra novidade. O Guilherme teve intolerância ao meu leite, o que gerou uma infecção muito forte. Foi a primeira vez que eu chorei, porque o ânus dele estava em carne viva. Aquilo acabou com a minha vida. Mas, como Deus é sempre muito bom na nossa vida, a minha madrinha era a enfermeira-chefe da UTI onde ele estava. E aí ela conseguiu que entrasse uma receitinha caseira de violeta genciana com pasta d'água. E foi isso que melhorou essa parte do Guilherme. E a gente descobriu que ele tinha intolerância à lactose. Então, pra gente não se estender muito, depois de 2 meses de UTI, de todo esse processo todo, o Guilherme sai da UTI, graças a Deus. Hoje ele tá com 19 anos. Eu falo pra ele que ele não é 0 quilômetro, porque ele é todo cheio de cicatriz. Todo remendado. Todo remendado, mas é um cara incrível e que foi uma situação muito difícil, porque eu tava muito sozinha nesse momento. Sim. E o que foi que te manteve firme pra suportar isso tudo, essa luta que foi esse tempo aí todo? Então, o que me manteve firme foi o apego à minha religião, eu sou espírita, e acreditar que Deus está acima de tudo. E não cai uma folha da árvore sem a sensação dele. Isso aí. E que eu me agarrava a ele e falava, faça o que for melhor pro meu filho. Nunca o que era pra mim, era pra ele. Se ele tiver que partir, que ele parta, faça o que for melhor. E Deus fez. E eu sempre colocando pro meu filho. Todas as vezes que eu ia conversar com ele, eu falava, confia em mim. Se você quiser, a gente vai junto vencer isso tudo. E ele quis, né? Isso aí, que bom, que lindo. Agora, o que foi que você aprendeu com isso tudo? O que mudou em você depois disso? Então, eu aprendi que, primeiro que a gente não deve duvidar do poder de Deus, do amor de Deus pela gente, sabe? E a gente precisa acreditar. A gente precisa ter fé. A fé, na verdade, é isso, né? É a gente acreditar que existe uma energia maior do que a gente. E tudo que a gente fala pro universo, o universo devolve. Então, assim, eu passei esses 2 meses de UTI, depois tiveram muitas complicações ao longo da vida dele, e eu sempre tive muita fé. Eu sempre acreditei que tudo ia dar certo. E deu. Assim, o meu recado é que as pessoas não desistam, que as pessoas não deixem de acreditar, que o propósito de Deus é maior do que o nosso. E que a gente sempre coloque pro mundo palavras positivas, sabe? Porque tem uma coisa muito importante. Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Se você quiser ser feliz, você tem que aproveitar o lado bom das coisas e das pessoas. Não adianta potencializar o que as pessoas e as coisas têm de ruim. Tem que potencializar o que tem de bom. E aí você consegue ser feliz. Muito bom, obrigada, Rô. Adorei essa história. Beijo. Beijo.